PVC que foi responder aí sobre possível interesse do Manchester United no John e a ida do Paiva pro Fortaleza, e aproveitou para responder sobre a alfinetada que o Textor deu nele na coletiva de apresentação do Davi Ancelotti, né, nessa última segunda-feira, né? Respondeu o Textor. Vamos ver o que ele falou. Isso e muito mais agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a gente aí com o seu hypar também, se puder. Aqui em cima tem Live Pix, aqui tem o Pix canal, na descrição tem o link do Instagram, o canal reserva, o canal principal, Jet Sports e muito mais. Dá uma moral pra gente, tamo junto, bora pro vídeo, depois a gente volta. Pode não, desculpa, vamos falar do Botafogo, que enfrentou o Vitória em casa, e foi aquele 0-0 meio amargo, né, porque o Botafogo produziu muito mais, mas ó, o placar não saiu do zero, foi a estreia oficial, né, do David Ancelotti. Ele já tinha estado no banco na rodada passada, no clássico contra o Botafogo, mas foi ali um bem bolado. Ele entra como auxiliar de preparador de goleiros, né? Porque ele não estava oficializado, mas ontem não. E olhando os MMs do jogo, né, que os melhores momentos, a gente vai ver que o Botafogo foi muito superior. Vitória resistindo, mas claro, a gente tem que dar o destaque para o goleiro do Vitória, mais uma vez o Lucas Arcanjo. Já antecipo o meu voto de goleiro da rodada, que vai ser ele amanhã. Eu fiz esse jogo ontem, assim, Botafogo teve vitórias nesse Campeonato Brasileiro que não jogou o tanto que jogou ontem. Assim, Botafogo produziu muito, principalmente pelo lado direito, com o Arthur, com o Vitinho, o Savarino caindo por ali também. Alan dá um cruzamento muito bom pro Caio, o zagueiro, muito bom zagueiro Caio, por sinal. E aí a tônica do jogo foi essa, o Botafogo tentando pressionar, bola parada, de cabeça, o Lucas Arcanjo fazendo defesa. Tentando achar os jogadores em condição de finalização, o Lucas Arcanjo fazendo a defesa. Para mim foi o goleiro da rodada, com certeza vai ser muito difícil ser batido, mas um Botafogo que mostrou soluções. Assim, o Botafogo vai jogar, para mim, 10 jogos, vai ganhar 9 e vai empatar esse, porque realmente foi uma noite muito boa do Lucas Arcanjo. Aí a gente vai vendo mais uma defesa dele. Ele fez 2 defesas meio vôlei, assim, de líbero. E o Arthur vai muito bem. Às vezes a tomada de decisão dele, de chutar, de dar o passe, isso tem que melhorar. Primeiro tempo do Marlon é incrível, excelente. Primeiro tempo do Marlon Freitas também. Marlon Freitas também jogou muito bem. Primeiro tempo, excelente. Assim, a dupla de volantes que agora a gente vai ver mais, né? Alan e Marlon Freitas foram bem no primeiro tempo. O Caio, o zagueiro, me chamou muito a atenção pela força física que ele tem, pela imposição que ele tem, pela entrega que ele dá no jogo também. E o Vitória, ele vai buscando a pontuação, né? O Vitória também quer sair dessa zona incômoda, que é a zona do rebaixamento, e foi buscar um ponto mesmo, foi buscar a pontuação para que o Carille tenha um pouquinho mais de tranquilidade, né? Essa bola do Arthur Cabral é de atacante que sabe... Olha só, ele tira a força para dar de cobertura mesmo. E como os jogadores eles conseguiram perceber o que o Arthur Cabral ele vai entregar para o Botafogo. É presença de área, é briga dentro da área, é o pivô muitas das vezes para conseguir fazer conexão. E aí o Botafogo ele foi empilhando chance, não conseguiu o gol porque ontem mesmo não era o dia. Tem dia que você joga Tem dia que é noite. 30 horas, vai jogar 30 horas e não vai conseguir fazer o gol, porque... Ou o goleiro vai defender, ou a bola vai bater na trave, como bateu. Mas foi um bom jogo do Botafogo. A equipe do Vitória veio para se defender e conseguir esse ponto. O torcedor sai frustrado que não conseguiu a vitória. Mas o desempenho foi muito bom. O resultado que não foi tão bom assim. Vamos ouvir o David, então, ontem, depois do jogo, avaliando essa estreia oficial. Essa defesa é mais bonita da Caraca. Parece que é bola direto na trave, mas tem um toque... providencial do goleiro do Vitória. E o ataque ao espaço do Cuiabano também é muito... Bola do Gregory também, seria? O Gregory fechar a participação do Botafogo com assistência, né, praticamente. Pra mim, foi o melhor jogo do Botafogo no campeonato. Melhor jogo, em termos de produção, né? Desempenho, controle. Cara, o Vitória finalizou 9 vezes. Salvada aí, uma quase. certa que o John encaixou e nenhuma de dentro da área. Assim. Não teve... Foi um amasso. Não foi teve... um domínio absoluto. Agora, não fez o gol e aí fica a frustração. Esse que é o grande ponto. Porque o Botafogo tem uma tabela boa para andar no campeonato. Ganhou o Clássico, Vitória, depois tem o Sport, que é um adversário hoje frágil, né? Depois tem uma semana de treino, porque não joga contra o Grêmio. O Grêmio tem Sul-Americana. Corinthians em casa. Então, assim, é uma sequência contra adversários que não estão na ponta do campeonato. Então, esses 2 pontos fazem falta. E pela produção, fazem mais ainda. Porque, assim, a sensação é de que Em casa ainda, em casa. Agora, se a gente for pensar no campeonato macro, a atuação é uma grande notícia. Porque o Botafogo sai da Copa do Mundo com uma ruptura
Com uma de eliminação... técnico e de jogadores importantes também. Sim, você perde o Igor, agora o Gregori. Ontem teve 2 despedidas. O Igor Jesus, logicamente, Já tinha saído, o Jair e o Gregori. E o Gregori. E os reforços chegam, respondem muito bem. O Felipe estava elogiando aqui o Caio. Eu achei que o Montoro ontem não teve a atuação que teve contra o Vasco. Isso. Mas você vê que é um cara que dá pra você contar que em vários jogos ele vai te ajudar. O Arthur Cabral ontem já achei que fez um bom jogo. O Savarino fez um bom jogo. O Savarino cresceu de produção com E eu acho time. muito pelo Montoro, assim. Ele se assemelha, o Montoro, logicamente, medida a proporção, se assemelha ao Almada, e aí potencializa o Savarino, que ele consegue jogar na posição que ele se sente mais confortável, que é no centro do campo e tal. E aí ele conseguiu ontem voltar a ser o Savarino nesse ano ele tá oscilando muito, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal. E ontem ele jogou muito bem, né? E isso o Montoro ele conseguiu potencializar o Savarino. É uma resposta boa pro torcedor. Mas, o pós-mundial que a gente imaginava que poderia ser de problemas pro Botafogo, os sinais que a gente tem é de melhora. Eu acho que o clássico contra o Vasco foi bom e ontem foi melhor que o clássico. Se vai sustentar, se isso foi porque os adversários que pegou não eram os mais fortes, o Vasco está num momento difícil, o Vitória está num momento difícil também, a gente vai ter que ver com o tempo. Mas os sinais são muito positivos. Eu até acho que o David não conhece tão bem o elenco e ontem no segundo tempo poderia ter tomado outras decisões. Poderia ter colocado um peso a mais na área, porque a bola estava passando muito por lá. Quando acontecem as mexidas, as do Carille são melhores. É isso aí. O Carille consegue dar um desafogo com o Oswaldo, com o Eric, consegue dar um pouquinho mais de corpo ao meio-campo. O Botafogo me parece um pouco cansado ali, fica 10, 15 minutos com dificuldade depois das mexidas e faz uma pressão final mais no sufoco, quase faz o gol com o Cuiabano. Então, à medida que o David for conhecendo o seu elenco, a tendência é que ele interfira melhor nos jogos. Mas as primeiras ideias que ele passa e as atuações do Botafogo, principalmente em primeiro tempo nos jogos, no clássico como um todo, são muito positivas. Eu tinha uma certa preocupação, porque eu achei a demissão do Paiva injusta, assim. Acho que o Paiva que, aliás, tá um trabalho... Tá sendo anunciado já? Não foi anunciado oficialmente, mas já está chegando lá em Fortaleza. O Paiva, o trabalho dele dava sinais de alguma evolução. O David parece ter queimado umas etapas, assim. Por esses 2 jogos, ele apresenta coisas que dão muito mais prazer ao torcedor. Se ele aprendeu português tão rápido, você imagina... Se ele conseguir encaixar o time na velocidade que ele aprende línguas, está excelente. Né? Eu fico impressionada. Em um mês, realmente... Eu chamo a atenção para os jogadores que foram contratados nessa temporada e de grande valia, que não entraram bem ontem, tanto o Joaquim quanto o Santi Rodrigues. Não mantiveram o nível que o Savarino, que o Montoro, logicamente o Montoro baixou um pouquinho o nível que ele jogou contra o Vasco, mas mesmo assim ele jogou bem ontem. Mas a entrada do Joaquim e a entrada do Santi baixaram um pouquinho o nível do Botafogo. Aí o Vitória ficou mais tranquilo em defender e tentar sair em transição, porque a mexida do Carille realmente foi melhor do que a do David. Vamos ouvir o David Ancelotti, então, depois desse primeiro jogo oficialmente aí na beirada do gramado, no comando do Botafogo. Gostei da primeira parte do jogo. Jogamos com... Acredito que começamos o jogo com ritmo. A gente queria fazer isso, meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles. E fazemos isso. Segunda parte começamos bem também. E depois a gente perdeu um pouco de ritmo, mas estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir, esse é o caminho. Temos que também melhorar. Acredito que hemos feito o suficiente para ganhar hoje. Não sempre pode ser assim, isso é o futebol. Então, é frustração, porque queremos sempre ganhar, mas temos que seguir. Amanhã é outro dia. Não, tranquilo, feliz. Vai ser um dia que não vou esquecer. Queria ganhar, mas o futebol não sempre pode ganhar. Vou trocar de roupa, não sei, vamos ver. Vamos procurar fazer algo para o próximo jogo. Essa última resposta é porque o pessoal brincou que o botafoguense é supersticioso e o Botafogo teve falta de sorte. Então, será que ele iria pro próximo jogo com a mesma roupa? Falou, não, vamos ver, talvez tenha que trocar de roupa. Vamos ver no próximo jogo. O próximo jogo do Botafogo, que é o Sport domingo. É um jogo ganhável, fora de casa, né? Sport que também é tema. A gente vai tratar aqui. Absolutamente lamentáveis essa semana. Enfim, muito carismático, boa sorte para o David Ancelotti nesse começo de trabalho. E ontem, ele foi perguntado até naquela entrevista, né, antes do jogo, sobre a participação do Gregori. Aí ele fala, bom, o Gregori não vai começar o jogo, mas é óbvio que ele vai entrar no jogo.
Então já tinha prometido que o Gregore ia jogar, independentemente do cenário. Tá aí a imagem do Gregore, ontem se despediu, entrou nesse momento do jogo aí ao lado do Cuiabano. Minutos, né, Felipe? Foi mais isso ou aí. menos, 15 do segundo. Para receber as justas homenagens por tudo que o Gregore passou no Botafogo, nas conquistas recentes, nos momentos difíceis. Gols importantes. Exatamente. Ele fez um gol muito importante contra o Palmeiras no ano passado. É um jogador que merece essa homenagem que o Botafogo fez para ele ontem. Foi dele o gol da vitória em cima do São Paulo na última rodada? Foi dele também, né? o gol Que do foi São logo Paulo, o gol do depois, né? título, né? Teve um gol contra o Bragantino também, em Gol do Bragança, Bragantino. no momento ali que Palmeiras e Botafogo estavam ponto a ponto. Tava 40 e poucos do segundo tempo, ele faz E o ele gol faz de cabeça. no segundo pau. Foi um jogador, né, imprescindível pro Botafogo. Ele e o Marlon Freitas foram, assim, peças fundamentais pro Botafogo ganhar o título da Libertadores e o título do Brasileiro. Apesar da Libertadores ele ter sido expulso, né? Mas ele foi importantíssimo pro Botafogo chegar naquele momento ali e conquistar Essa o título imagem e diz fazer muito a história. também, né? Ele fez história. É muito difícil você sair do clube de onde você fez história recente. E o torcedor, ontem ele foi, além do Igor Jesus também, no intervalo ele ganhou uma placa e o torcedor aplaudiu e agradeceu ao Igor Jesus. O Gregore merece também esse reconhecimento pelo jogador que ele foi ao Botafogo, por tudo que ele ganhou também. É o Igor, né? O Igor tá de férias ainda, né? O Forrest ainda não se reapresentou. Então ele tá aqui no Brasil ainda, podendo passar por essa homenagem. Ele também teve um momento de despedida no jogo contra o Ceará, né? Ali em campo, poder dar uma última mensagem, né? Só sobre o Gregore, acho que o Alan fez um bom jogo. O Alan fez um bom jogo no tempo que teve em campo. Acho que o Gregore jogou mais tempo do que se planejava, porque o Alan no primeiro tempo sentiu algum probleminha ali, voltou pro segundo. Talvez não tenham querido forçar muito. Mas o Alan de 2025 é um Alan mais confiável e mais forte que o de 24, né? 24, quando ele chegou no meio do ano, eu falei, poxa, esse cara em outubro talvez seja até titular. Não teve brecha, Gregore e Marlon muito encaixados. Jogando muito. Mas o Alan já começou a ajudar, já fez uma boa Copa do Mundo, então acho que é um cara que assume inicialmente. Eu só acho que, pensando no tanto de compromisso que o Botafogo tem pela temporada, também está em 3 competições, tem que vir um volante. Um volante capaz de brigar por essa titularidade. E assim, acho que é prioritário esse mercado do Botafogo, porque o Gregore não foi colocado à venda. O Gregore foi uma proposta pela multa e com um valor salarial que era impossível o Gregore dizer não, com 31 anos. Totalmente compreensível o negócio, algo que não estava sob controle do Botafogo. Mas tendo perdido esse jogador, tem que haver reposição. Vamos ver se o Botafogo vai agir rápido aí, porque as outras opções, como o Newton, que é até um bom volante, assim, Patrick de Paula, que está super esvaziado, o Danilo Barbosa, que até participou um pouquinho da Copa do Mundo, acho que nenhuma me passa total segurança para estar nesse rodízio entre 3 volantes mais confiáveis, que era algo que o Botafogo tinha no ano passado. Sabe o que é importante? O que o Alan foi no ano passado, e por isso potencializou o Gregore e o Marlon, é ter um jogador do peso do Alan, com uma sombra, e aí se eu entrar no jogo e não jogar bem, tem um cara que pode tomar o meu lugar, e isso é importante. E mais uma coisa sobre o Alan e o David, que já trabalham junto desde o Napoli e depois no Everton. E aí isso traz muita confiança para o jogador que sabe o que o seu treinador quer e ele confia nele. E isso também traz coisas diferentes, né, para o Alan. E, apesar dele ter jogado com o Renato Paiva no Paris Saint-Germain, para mim foi o melhor jogo que o Alan fez com a camisa do Botafogo. E aí ele já retomou essa confiança e aí chega o David e é uma das ligações pro Alan, né, para ver se ele acertava com o Botafogo ou não. Tem essa amizade e, obviamente, isso põe à prova também. Então, o Alan ontem sentiu realmente um incômodo, mas não deve ser nada preocupante. Por isso que ele saiu e aí deu a oportunidade dele botar o Gregore e essa homenagem mais do que justa. É isso, a gente mostrou no telão, então, como é que era o time do Botafogo, as mudanças estruturais, né? E como tá, né? Mudança de peça, a gente chegando para o Botafogo continuar brilhando, tá na disputa dos campeonatos todos ainda, né? Tá na Libertadores, tá tentando se aproximar dos líderes no Campeonato Brasileiro também tá na Copa do Brasil. PBC, I've got a good private relationship with him, which is very nice, very pleasant. But the public version of PBC, this man, I have no idea what comes out of his mouth. It's always negative. And I call him and I talk to him and he's the nicest guy in the world. And then he speaks publicly again and it's always negative. So I don't know when PBC is ever going to say anything nice publicly. I appreciate the question. I'm sure he's going to call me and complain about this. But he is a Palmeiras fan
So we know where his loyalties are. But I know this coach is going to focus on this club. It's a huge obligation. We have a chance for 3 cups this year. I know he wants them. He probably wants them all. It's not to set an expectation. It's just to say that the ambition is there. So we have no doubt in his focus for this team. So tell PBC I said hello. Also, tell him Leila and I are getting along very well now, so he can stop. Um jogador agora que está sendo muito badalado é o John, goleiro do Botafogo. Como o Mundial valorizou alguns atletas, né, como o Arias, como o Richard Rios, no caso do John isso também aconteceu. Essa é uma notícia que André Hernan traz pra gente, porque o United está pensando numa reposição aí para o Onaná, então ele tem essa possibilidade para o United e também para o Aston Villa. Como é que você vê o mercado para o John depois do Mundial de Clubes, desse goleiro do Botafogo, que tem tido grandes atuações, Júlio? O Onaná foi mal nessa temporada, né? A torcida do United não tem nenhuma confiança. Eu acho o John um belo goleiro, né? Alto, reflexo. Os goleiros brasileiros têm mercado fora, porque historicamente sempre foram goleiros que responderam ao chamado, né? Quando contratados. A exceção, o Carlos Miguel, né? Que tomou a decisão aí de deixar o Corinthians e foi ser banco no Nottingham Forest. Achou que fosse jogar, não jogou. Acho que seria interessantíssimo pro John. Pô, imagina, esse goleiro do United seria espetacular. O Paiva conhece o futebol brasileiro porque ele trabalhou no Bahia, porque ele trabalhou no Botafogo, porque é casado com uma brasileira. Ele conhece o futebol brasileiro. Eu entendo, e todo o direito do torcedor do Botafogo pensar diferente, que o técnico que ganhou do Paris Saint-Germain perdeu o emprego 10 dias depois. Eu volto a tocar no ponto, todo respeito ao Textor. Acho que o Textor foi coerente em algumas coisas que ele falou na coletiva de terça-feira. PVzito foi pauta, hein, gente? Foi. Acho que ele tem... Perguntaram aqui. Acho que quem conversa, quem sabe o que eu estou falando, sabe que eu não estou fazendo pauta negativa do Botafogo. Quando ganhou do Paris Saint-Germain, eu só elogiei o Botafogo. Acontece que o Textor, no começo do ano, ele ficou bravo comigo por uma razão objetiva. Porque quando ele disse que era Botafogo Way e, portanto, não precisava contratar um técnico rapidamente, porque no ano passado contratou o técnico mais tarde e deu muito certo, eu falei, isso não pode ser Botafogo Way, porque é um empresário norte-americano e no Super Bowl nunca teve um campeão do Super Bowl que mudou de técnico na temporada regular. E a última vez, e ele é um empresário norte-americano que tem um clube na Inglaterra, e a última vez que um campeão inglês mudou de técnico foi em 1935, porque o técnico morreu. Então que Botafogo Way é esse? Mas ele tem todo o direito de mudar, o clube é dele. E eu também não digo que o David Ancelotti vai dar errado. O que eu digo é que eu acho, o que eu disse foi, arriscado para as 3 partes. Para o Botafogo, porque contratou um técnico que nunca foi técnico. Para o David Ancelotti, porque vai dirigir um clube que não pagou salários atrasados por um bom tempo. Para o Luiz Castro, para o Arthur Jorge, para o Bruno Lage, para o Renato Paiva. E para o Carlo Ancelotti, pai do David Ancelotti, porque o resultado eventualmente ruim do David Ancelotti pode resvalar no pai. Mas eu não sou dono da verdade, eu estou dando a minha opinião sobre isso. Não estou dizendo que vai dar errado. Sucesso para o David Ancelotti, que aliás demonstrou um respeito e falou sobre isso, sobre um respeito, sobre chegar ao Brasil falando português, que o Textor jamais teve. Porque o Textor está aqui há 3 anos e não fala uma palavra de português numa entrevista coletiva. Ele pode falar no hotel onde ele mora, mas na entrevista coletiva ele nunca teve a pachorra de chegar numa coletiva e falar português com a clareza que o David Ancelotti falou. E o David Ancelotti falou que veio falando português por respeito ao torcedor do Botafogo, à imprensa brasileira, ao povo brasileiro. Então, assim, eu passei 31 dias nos Estados Unidos falando inglês. No meu país, não. No meu país eu falo português. Mas é o direito de cada um pensa de um jeito. Eu penso desta maneira. Respeito quem pense de outra maneira. Democracia é, sobretudo, quando a gente sabe divergir. Para concordar, não tem diferença ser democrático ou não ser. Eu tento ser democrático, respeito a opinião alheia, mas manifesto a minha. Perfeito, PVC. Acho que super importante seu posicionamento. E é isso. Acabamos, hein? Nosso tempo acabou, hein? Renato Paiva será o técnico do Fortaleza. Não é ainda. Será. Ainda vem com informação. O Renato Paiva no Fortaleza. Super
discutível essa decisão do Fortaleza, porque eu acho que o Renato Paiva... Eu gostei muito do contato com o Renato Paiva, de vê-lo trabalhar, de vê-lo falar nas entrevistas, lá naquela cobertura do Botafogo. Mas sabe onde eu vou divergir de você democraticamente? Claro. Eu acho que ele esteve no futebol brasileiro, mas eu acho que ele não é um grande entendedor do futebol brasileiro. Pode ser, justo. E o Glorioso ficou no empate, rapaz. Putz grila. O Glorioso, eu falei 4-0 Botafogo ontem aqui no palpite. O povo até me xingou lá do Vitória no meu Instagram. Ah, vai dormir também, vai. Eu, hein? Pra mim era 4-0. Podia ter sido. O Arcanjo tava muito bem no jogo. O jogo ficou no 0-0 lá no Nilton, com o show do goleirão do Vitória. Quem conta tudo pra gente é ele. Igor, proibido de sair com Flávio Amêndola. Dorileu. Uma noite de fortes emoções. De estreia, mas também de despedida. Foi a primeira vez de David Ancelotti como treinador. Dormi um pouco, 30 minutos. Não dormi bem, mas procurei dormir. Não, tranquilo, feliz. Vai ser um dia que não vou esquecer. O Botafogo teve volume de jogo, criou diversas chances. Foram 23 finalizações, para ser mais preciso. Mas do outro lado, Lucas Arcanjo estava em uma noite inspiradíssima. O goleiro rubro-negro fez milagre, como nesse cabeceio de Savarino. E quando a bola passou por ele, Edu tirou o que seria o gol de Arthur Cabral. No segundo tempo, o alvinegro seguiu tendo mais a bola, mas não conseguiu ser tão criativo quanto na etapa inicial. Arthur Cabral quase marcou de novo, mas dessa vez foi a trave que impediu. Savarino bateu colocado, com perigo. Aos 16 minutos, Gregory entrou no lugar de Alan. Foi a despedida do camisa 26, negociado com o Al Rayyan do Catar, time treinado por Arthur Jorge. Após o apito final, ele foi homenageado pela torcida e aplaudido pelos companheiros. A gente queria despedir o Gregory com uma vitória. Gregory fez a história do clube. Gregory é um jogador muito querido para todo mundo aqui no Botafogo. No último minuto de partida, por pouco, Gregory não deixou uma assistência como última lembrança. Ele cruzou, Cuiabano testou e adivinha? Lucas Arcanjo e depois o travessão atrapalharam os planos botafoguenses. Com tantas chances desperdiçadas, o Botafogo perdeu a oportunidade de ficar a apenas 3 pontos dos líderes. No futebol tem que marcar para ganhar os jogos. Não foi suficiente, não tivemos sorte. E temos que também melhorar. Acredito que hemos feito o suficiente para ganhar hoje. Não sempre pode ser assim, isso é o futebol. Então, frustração, porque queremos sempre ganhar, mas temos que seguir, amanhã é outro dia. Depois de dias assim, em que as coisas não saíram como imaginado, nada melhor do que ouvir conselhos do pai, especialmente se ele for um dos maiores treinadores do mundo. Meu pai é a primeira pessoa que vou ligar depois de um jogo, porque a sua opinião é muito importante, como pai e como profissional também. Eu vou falar uma coisa pro torcedor botafoguense. Fique tranquilo. Porque a galera tá falando assim, mas pegou o Vasco que tá mal das pernas e pegou o Vitória que também tá mal das pernas. Não interessa, eu tô avaliando o Botafogo. Produziu pra caramba, jogou pra caramba. O moleque tava numa noite, né? Foi tarde de jogo. Inspirada, o Arcanjo, o bigode, é do game. Do jogo faz parte, mas eu acho que o torcedor ele tá pelo menos contente com a performance do time. Exatamente. Foi bem dentro do jogo ontem, teve as melhores oportunidades. Faltou um pouco de capricho maior, faltou sorte também ao Arthur Cabral, especialmente naquela cabeçada. Mas eu acho que até aqui o saldo é muito positivo do David. Eu tenho gostado da forma com que o Botafogo tem se colocado dentro do campo, né? Um time ofensivo, um time muitas vezes agressivo, tanto com como sem a bola. Então eu tô gostando desse início dele. Vamos ver daqui pra frente como é que as coisas vão se desenrolar, mas até agora... Foi a primeira vez que eu vi alguém dar uma cortada de vôlei na defesa, olha só. Olha aí, agora vai Tandy! Toma! Ainda deu pro meio, isso cara. Que eu ia falar, ainda rebateu Se pro ela meio. sobe com o Arthur Cabral, eu ia falar, sabe quem é Jeová querendo me dar aquela ódio. Isso aí é taca. Esse aí era. E é legal ver o Botafogo, já falei isso muito bem, pelo comportamento, GB. O comportamento do Botafogo, mesmo não conseguindo vencer, deixa a torcida tranquila, porque ele buscou a vitória a qualquer momento. Porque deu luz no fim do túnel. É isso, e não foi tão ameaçado, não permitiu que o Vitória ameaçasse, como aconteceu
quando o Vitória veio jogar contra o Fluminense aqui, antes da Copa do Mundo de Clubes, que deu muito trabalho. Bom, e gente, uma coisa importante, a galera lá de cima ninguém ganhou. Só o Cruzeiro que joga hoje para encerrar a rodada. Red Bull empatou, Flamengo Palmeiras perdeu. Empatou, Flamengo perdeu e o Cruzeiro que joga hoje. Se o Cruzeiro ganhar, passa 3 pontos. Mas não vai Deus dar do hoje, céu, vai Cruzão, passar hoje o Flamengo. Já pensou? Que tristeza. Aí não, né? Puxa vida. Bom, vamos fazer o seguinte, rapidinho os números do jogo aqui, porque eu gosto de dar essa passadinha pra gente usar como parâmetro. Botafogo muito superior, mas olha só, o Flamengo teve 80% de posse de bola, chutou 10, 5 no gol. Botafogo com menos posse chutou 23, irmão. 23 e 8 no gol. Também não foram essas coisas não, 8 no gol, né? Podia ter acertado pelo menos a metade. Ah, não. É isso mesmo, você sem querer acertou. Errei e acertei. Exatamente. Isso é uma tônica na minha vida. 601 passes do Botafogo, 322 do Vitória, 10 faltas cometidas pro Fogão, quase o dobro, né, do Vitória. 1 cartão pro Fogão, 5 pro Vitória. Pra mim, Botafogo de ontem, dos jogos que eu vi, foi o time que melhor performou. Talvez tenha faltado o brilho do Igor Jesus, o brilho do Luiz Henrique, o brilho do Almada, do Savarino, que são caras que decidem, mas coletivo, pra mim, o Botafogo, a mim, agradou mais. Sua opinião importa, GV? Não. Alguém liga pra sua opinião, GV? Não, mas ainda assim eu vou falar porque eu estou aqui com o meu bico. Não, mais uma coisa boa pro Botafogo, o Savarino fez um bom jogo ontem, que não vinha. Mas ainda não é o Savarino de outrora. Perfeito, concordo com você, mas já foi melhor do que no jogo passado, que foi melhor do que no jogo anterior, tá evoluindo. Do São Paulo, e o Red Bull Bragantino muito bem contra os seus adversários do estado. Botafogo e Vitória. Esse foi o jogo que não movimentou as redes lá no estádio Newton Santos. A bola na trave também, né, Matheus? 3 delas. Mas muitas bolas já diria a música, não altera o placar, né? Exatamente. Mas foram muitas bolas na trave. Mas assim, o Botafogo jogou bem. O Botafogo foi bem, criou oportunidades. Alguns recados, né, assim, pro torcedor com essa mudança de perfil, principalmente a mudança do Igor Jesus pro Arthur Cabral. Assim, eu gostei do jogo do Montoro, que ele, assim, pelo lado esquerdo, já mostrando muita qualidade técnica e personalidade também. Acho que as associações ali junto com o Savarino e com o Arthur podem dar alegria ao torcedor botafoguense na sequência da temporada. Marlon Freitas e o Vitinho pelo lado direito novamente funcionando bem também. Só que eu só achei que justamente por conta dessa mudança do Arthur Cabral e do Igor Jesus, o time do Botafogo cruzou muita bola na área. Durante o jogo, basicamente, chegava na linha de fundo, o time do Botafogo fazia cruzamentos. Eu até tinha notado, em determinado momento, foram 39 cruzamentos ali no final do segundo tempo. Pode ter atualizado depois, mas foram muitos cruzamentos do Botafogo para justamente achar o Arthur Cabral, que é um perfil diferente de centroavante. Vamos ouvir os técnicos depois deste empate no Newton Santos ontem. Começamos o jogo com ritmo, a gente queria fazer isso, meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles, e fazemos isso. Segunda parte começamos bem também, e depois a gente perdeu um pouco de ritmo, mas estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir, esse é o caminho. Todas as equipes, quando chega numa fase dessa, na pontuação, a confiança, ela passa. Eu já joguei futebol, já vivi situações assim, já em comissões técnicas, e eu sei que assim, não vai ter outra forma, a não ser trabalhando, a não ser direcionando melhor as situações, né? Estou no meu segundo jogo no Vitória com 3 treinos, e treinos assim ainda que não deu para ser intensos, mas é um grupo que quer, né? Um grupo que quer muito, e a gente a cada dia vamos melhorar um pouquinho para que a gente possa buscar gols, sair dessas situações, que eles tenham confiança, né? E vai ser a cada dia, a cada trabalho. A pressão do Botafogo, a gente viu os lances no fim do jogo, mas o jogo acabou empatado em 0-0. Flamengo é líder com 27, Cruzeiro e Red Bull Bragantino também com 27. O Cruzeiro joga hoje e pode, de forma momentânea, ultrapassar o Mengão, né? O Bahia é o quarto colocado com 24 pontos, esse é o G4 e essa é a primeira parte aí da tabela do campeonato.
O Mirassol abre a segunda parte da tabela e a gente tem ali na zona de rebaixamento Vitória, o 17º, Juventude, Fortaleza e Sport. O Sport ainda com 3 pontos, sem nenhuma vitória no campeonato, que está mais distante desse bolo de times na parte de baixo da tabela de classificação. Quero falar também, para completar, sobre o Botafogo, que avançou na contratação do atacante Gonçalo Borges, que pertence ao Porto, operação de 10 milhões de euros. Entre Porto e Botafogo tudo acertado, falta o sim do pai do jogador, que é também seu representante. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.